Corinthians. Tem mensagem do Edu Afonso aqui para mim, confirmando a contratação do São Paulo, hein? Pode atualizar aí, vamos ver. Atenção, hein? Olha aqui, ó, a mensagem que o Edu Afonso me manda. Alisson contratado, 3 anos. Volta de viagem e assina a rescisão, né? Tá de férias e aí assina a rescisão com o Grêmio e depois vai para o São Paulo. A gente acabou de falar desse problema do São Paulo em jogadores pelo lado, no ataque. Tá aí um nome, o Alisson. Eu gosto do Alisson, hein? Eu gosto. O Alisson é um jogador que sai do lado pro meio, né? Tá. Ele não é aquele extrema agudo de fazer a jogada para cima do lateral, de ir no fundo. Ele sempre faz a diagonal. Centraliza, É um jogador que vem, ele fecha bem, compõe lado. Taticamente tem essa dupla função, defensiva e ofensiva. Tem habilidade, sim. Acho que é uma peça interessante para a composição de elenco do São Paulo. Né? Mas ele não é exatamente aquele jogador agudo de puxar contra-ataque pelo lado do campo. Não é ele. Não é o Soteldo. Não é o drible, não é um contra um. Ele pode até driblar aqui e ali, mas não é. Não é o Ferreirinha. Não, longe do Ferreirinha. Eu acho que até era um balanço interessante no Grêmio. Tem um jogador mais tático de um lado e um mais agudo do outro. Então, ele jogando pela direita, o Ferreirinha pela esquerda, era um balanço que o Grêmio teve em alguns momentos. Mas, não sei, se assim, a gente fica com a dúvida, o São Paulo está procurando um jogador com essa característica para colocar no time ou pintou o Alisson? Opa, tem o Alisson. Tem um Alisson ali, Não tem o Ferreirinha, mas tem o Alisson, contrato Alisson. Mas é diferente, né, Bruno? É um outro outro nível de jogador, né? O Ferreira pro Alisson, a diferença é grande. É o valor, né? Acho que é diferente. Então, o Alisson parece que rescindiu o contrato com o Grêmio, né? O Grêmio não teve o interesse de continuar com ele. 3 anos de contrato, é um belo contrato que o Alisson conseguiu, né? Com o São Paulo. Olha, Belmonte, vou passar a bola aqui para o Arnaldo, mas o Corinthians fica de olho no Cavani, o Flamengo no Jorge Jesus. O Arnaldo quer saber do São Paulo como é que vai se movimentar. Fala aí, Arnaldo. O Belmonte já começou a responder uma das primeiras perguntas, que é a arte de reformular um time com pouco dinheiro, né? Como é que é essa estratégia? E aproveitando, além do Rafinha já anunciado, existem 2 ou mais jogadores confirmados no São Paulo, ou por enquanto, para o Natal, para o Papai Noel, só o Rafinha, que é jogador do São Paulo já? Oi, Arnaldo, boa tarde. Na verdade, o Rafinha já confirmado e a gente também deve confirmar hoje, detalhes apenas de assinatura, o goleiro Jandrei, que estava no Santos, também a gente deve fazer a confirmação hoje. Aí temos outros jogadores em negociação, conversando com muita gente, mas por hora o Rafinha e agora o Jandrei. Pergunta para o Belmonte sobre o Alexandre Pato, que vem se insinuando para o São Paulo, e sobre o Arboleda, se ele fica ou não fica. Vamos lá, Tironi. Com relação ao Alexandre Pato, né, o Alexandre Pato teve uma passagem muito boa aqui no São Paulo, principalmente quando da troca com o Jadson, né, que foi ao Corinthians e também teve resultado muito bom no Corinthians. Eu acho que os times, aliás, deviam pensar um pouco mais nisso e a gente tem tentado fazer esse trabalho, né? Aquela troca Jadson e Pato foi uma troca muito boa para os 2 lados naquele momento, né? Ambos tiveram resultado no time. Depois o Pato passou por aqui, mas nesse momento a gente não tem nenhuma conversa com o Pato. Não acredito que o Pato estará no nosso elenco na próxima temporada, apesar de reconhecermos ser um grande jogador, um jogador que tem muito carinho da torcida do São Paulo. Com relação à Arboleda, nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para renovar com a Arboleda. Eu acredito que teremos sucesso e renovaremos com a Arboleda, que é um jogador importantíssimo para o São Paulo, mas isso também já vem se arrastando, mas as conversas têm evoluído bem. Eu acho que daqui a pouco, em poucos dias, eu espero que a gente consiga finalizar as questões que envolvem o Arboleda e renovar com o Arboleda, porque ele sim faz parte dos nossos planos para a próxima temporada. Belmonte, antes mesmo da contratação do Rafinha, acho que o nome que surgiu logo após o final do Campeonato Brasileiro e provocou reações aqui nas redes sociais foi o do Douglas Costa, que terminou a temporada também provocando muitas coisas nas redes sociais aqui e tudo mais. Que é um jogador que eu imagino que para contratar não fosse nesse padrão que o São Paulo vem contratando sem parceiros, enfim, com acertos e tudo mais. Qual a situação dele atualmente? E se existiu mesmo o interesse do São Paulo e se ainda pode dar negócio com o Douglas Costa? Arnaldo, vamos lá, existiu sim e existe o desejo do São Paulo com relação ao Douglas Costa. Só que o Douglas Costa, obviamente, é um jogador mundial, né, com passagem na Europa, um jogador que, para o padrão que o São Paulo tem hoje, é muito caro. Então, o que a gente tem feito? A gente tem trabalhado na busca de parceiros para que, eventualmente,
possamos ter um jogador tipo o Douglas Costa. A gente acha que precisa de jogadores com esse perfil, não temos dinheiro para pagar os jogadores com esse perfil e não faremos, por exemplo, e não é nenhuma crítica, porque depois logo veio a pandemia, não faremos o que foi feito com relação ao Daniel Alves, né? Primeiro trazer e depois procurar os parceiros, aí os parceiros não vêm, você não consegue fazer os pagamentos. Não, nós estamos fazendo um trabalho ao contrário e só traremos jogadores como o Douglas Costa se tivermos um parceiro interessado em nos ajudar no pagamento do salário ou do transfer, no caso do Douglas Costa, do salário, para que ele possa jogar no São Paulo. É o mínimo. Perfeito, Marília. Na verdade, sim. A gente, para trazer novos jogadores, a gente precisa tirar jogadores do elenco, por uma questão simples que é a financeira. Então, por exemplo, para trazer o Jandrei, que a gente está trazendo, e o Rafinha, nós tivemos que emprestar o PR para o Náutico, tivemos que emprestar o Bruno Alves para o Grêmio, tivemos que emprestar o Orejuela para o Grêmio, ou seja, a gente tem que fazer entradas e saídas para que a gente consiga manter a folha mais ou menos e até com um pouquinho de redução do patamar que a gente tem. Para você ter uma ideia, essa é uma informação que eu estou trazendo a vocês em primeira mão. Eu encontrei a folha aqui, eu estou falando só, esqueçam a questão de encargos, tá? Eu estou falando o que eu pagava aqui para os atletas. Eu encontrei uma folha no dia 1º de janeiro de 2020 na casa de 8.700.000 reais. E vamos entregar a folha sem essas saídas ainda computadas, tá? Do Bruno Alves, vamos entregar uma folha na casa de 7 milhões. Por quê? Porque tiramos jogadores que tinham salários elevados, como era o Hernanes, como era o Vanfran, como era o Daniel Alves. Óbvio que isso gera um outro passivo que nós temos que pagar, né? Há uma outra negociação, mas do ponto de vista da folha, eu tive que fazer esses movimentos para diminuir a folha. E ao mesmo tempo que eu fiz, renovei praticamente o contrato de todos esses meninos, né, que tinham ainda salários muito próximos aos salários da base, e nós colocamos eles já num patamar do time profissional do São Paulo. Mas você tem toda a razão. A engenharia significa saída de jogadores, entrada de outros. Venda de jogadores para que tenhamos recursos para comprar jogadores. Ou então algum investidor que a gente consiga para fazer isso. Então, está muito clara a situação do São Paulo. Claro que nós todos queremos um time competitivo. O São Paulo não pode não ter um time competitivo. Mas eu acho que com o trabalho que a gente está fazendo e enxertando os jogadores nessa reformulação também, mudando um pouco o perfil do nosso elenco, a gente pode ter um time competitivo que faça bons resultados nessa próxima temporada. Belmonte, só para... Eu vou pular aqui o Piperno rapidinho, só porque tem a ver com o que você acabou de falar, que a folha, você pegou a folha com 8 milhões no começo do ano, vai entregar com 7 milhões. Só que em janeiro de 2022 começa a cair boletos do tipo Caleri, por exemplo. Ainda assim, essa folha vai ficar menor do que 8 milhões? Ou com o pagamento do Caleri, com o pagamento do Daniel Alves, que vai ter que pagar, essa folha vai inchar de novo? Não, então, o que a gente está tratando são duas situações diferentes, né? O Daniel Alves, nós temos que tratar, e estamos tratando, claro, como aumento do endividamento do São Paulo. Por quê? Porque a gente teve que fazer um acordo com o Daniel, que mesmo nos tirando aí quase 25 milhões do total que tinha de contrato, ainda restou uma parte grande a ser pago. O Caleri, sim, o Caleri ele veio praticamente sem salário nessa fase final desse ano, e o ano que vem ele já tem um salário mais importante, né? Mas, como eu te disse, nós tivemos uma redução na casa dos 20%. Né? Mesmo com o Caleri, a gente ainda permanecerá em redução. Mas, para você ter uma ideia, óbvio, sem falar em valores de atleta, né? Com a saída do Bruno, com o Orejuela, que nós temos uma parte do salário paga pelo Grêmio, com a saída do PR, as entradas, por enquanto, do Rafinha e do Jandrei, só falando de salário, elas ficam menores do que os salários que a gente tinha com esses 3 atletas, entendeu? Então, essa engenharia que a gente vai tentar fazer, obviamente pode ter um desequilíbrio no começo, porque não é tão simples assim, mas o que a gente está tentando é manter o equilíbrio entre saídas e chegadas. Desculpa, Piperno. Não, imagina, o assunto era mais do que relevante. O Belmonte, eu noto aqui na maioria dos clubes grandes, principalmente os do eixo São Paulo, Rio e também lá o Atlético Mineiro, enfim, uma certa aversão a garimpar, por exemplo, bons nomes na Série B. Eu queria saber o seguinte, o São Paulo está olhando alguém com carinho e uma outra coisa, o São Paulo também está observando bem esses jogadores que estão voltando da China, porque muitos estão sem contrato por aí, porque afinal de contas os clubes lá estão se afundando, alguns acabando, e tem jogador que não tem para onde ir. Sim, sem dúvida, né? Você tem toda razão. A gente tem monitorado, nós temos até para
exemplificar para vocês o que a gente tem feito, né, que é uma questão também da nossa estrutura, né? Nós aumentamos em 50% a quantidade de analistas de desempenho em mercado que a gente tinha aqui quando encontrou. Esse é um número suficiente? Longe disso. A gente tinha 4, hoje nós temos 6. E a gente acha que precisa ter na casa de 10 a 12 para que a gente consiga fazer essa garimpagem que tanto você fala, de uma forma muito mais efetiva. É claro que hoje eu tenho aqui o Muricy, que nos ajuda nisso o tempo inteiro, nós temos o próprio Rogério Ceni, temos o Milton Cruz, que também faz esse trabalho, além dos nossos scouts. Então, a gente está olhando, mas sem dúvida nenhuma, a gente está olhando o mercado da China, como a gente já olhou lá no ano passado, né, quando veio o Miranda e o Éder, por exemplo, nesse quadro da China. Né? Nós continuamos olhando para isso. E também temos olhado, sim, para jogadores da Série B. Não é tão fácil assim. A Série B também tem um tipo de futebol um pouco diferente do que a gente consegue observar na Série A, então a gente tem que ter muito cuidado na montagem desse elenco. Né? Eu tenho ouvido aqui, o São Paulo tem conversado com muita gente do Grêmio, né? Mas eu acho que o Grêmio está na segunda divisão, ao meu ver, é uma aberração. Né? O Grêmio é um time que está bem equilibrado financeiramente e tem grandes jogadores lá ainda. Né? Tem o Janderson, lateral direito, tem o Ferreirinha, né? Tinha o Douglas Costa, ou seja, era um belo time, tinha o Alisson, era um belo time que, infelizmente, por motivos que a gente aqui de fora não consegue ver, infelizmente mesmo, porque eu acho sempre muito ruim times com a grandeza do Grêmio, do Vasco, agora o Botafogo voltando, do Cruzeiro, não estarem na Série A, né? Porque a Série A, com esses times, também fica mais forte. Mas a gente está olhando, observando, procurando, mas essa garimpagem não é tão fácil assim, a gente não tem recursos, né? E às vezes um jogador... não vou dar nome, mas você vai atrás de um jogador de um time menor, que não tem tanto destaque, e ele está sendo o pedido da equipe, por exemplo, 2 milhões de euros, né? Que para o futebol não é um valor alto hoje em dia, mas para a situação do São Paulo é um valor importante. Então a gente tem que fazer muita avaliação, muito cuidado, para que a gente não erre no pouco recurso que a gente tem. Vocês conversaram com o Allan Kardec? Não conversamos com o Allan Kardec. Então, ó, o Dom, ele pergunta o seguinte: boa tarde, pergunta por favor ao Belmonte, por que colocar em uma lista de jogadores como Pedro, Douglas Costa e Soteldo, se não tem condições de trazer? E aí queria que você falasse do Soteldo, tem negociação? Tirone, primeiro assim, né, é muito curioso isso, né, porque colocar numa lista o Pedro, em sã consciência, alguém imagina que qualquer time brasileiro possa não gostar do Pedro? Não, todo mundo gosta do Pedro. Agora, o São Paulo colocar o Pedro numa lista, obviamente isso não aconteceu. Né? O Pedro é um grande jogador, um jogador caro, que a gente sabe que nesse momento nós não temos como trazer o Pedro ao São Paulo. O problema é que hoje, vocês sabem muito bem disso, surge um nome na rede social, aí começa a se dizer que está se contratando esse nome, mas a gente nem conversou, nem procurou. E aí, quando o jogador não vem, dizem, não, mas tá vendo, não tiveram competência para trazer o Pedro. Mas a gente nem conversou sobre o Pedro, né? Isso, infelizmente, acontece. E aí o torcedor é induzido a esse erro, e isso é assim mesmo. As redes sociais são assim. Com relação ao Soteldo. O Soteldo é um jogador que foi aos Estados Unidos. A gente teve uma informação inicialmente que o Toronto tinha a intenção de emprestá-lo. A partir da intenção do Toronto em emprestá-lo, que é a informação que chegou a nós no primeiro momento, sim, nós tivemos alguns contatos. Aí, conversando com o Toronto, com os diretores do Toronto, soubemos que não havia intenção do Toronto emprestar o Soteldo nesse momento, apenas uma saída em definitivo. A partir daí, a gente sabendo da dificuldade dos recursos, a coisa esfriou um pouco. Nós não estamos descartando completamente o Soteldo, porque a gente criou, a partir dessa conversa inicial, uma relação muito boa com todo o staff diretivo lá do Toronto. Né? Então a gente tem conversado sobre outras possibilidades, mas também, de novo, eu sou muito claro e transparente nessas coisas. Saiu na rede social, não, São Paulo estaria mandando o Rodrigo Nestor para lá. Não houve nenhuma consulta por parte do Toronto a respeito do Rodrigo Nestor. Houve apenas uma consulta a nós quando tivemos a informação que havia a intenção do Toronto de emprestar o Soteldo. Foi isso, efetivamente, que aconteceu. Eu acho o Soteldo um grande jogador, um jogador justamente numa posição que todos vocês sabem, porque todos entendem de futebol, uma posição que o São Paulo tem carência, que é um atacante do 1 contra 1 pelo lado do campo, né? O antigo ponta, né? Que hoje a gente fala atacante de lado. É isso, hoje a gente precisa de jogadores assim, mas claro, dentro da nossa possibilidade financeira. Vitor Bueno e Pablo, qual é a situação desses dois jogadores hoje no São Paulo? Boa. Bom, Arnaldo, óbvio, a gente sempre ouve dessas questões a nossa parte técnica.
né, que é nosso coordenador técnico, Maurício Ramalho, e o Rogério Ceni. Tudo vai depender muito de como as coisas caminharem daqui até a volta do elenco no dia 10 de janeiro. O Pablo e o Vitor Bueno não tiveram realmente, do ponto de vista técnico, uma temporada esplendorosa. O Pablo até teve bons momentos na temporada, o Vitor Bueno também, o Crespo chegou a jogar muitos jogos, principalmente no Campeonato Paulista, né? Foram importantes ambos na conquista do Campeonato Paulista, né? Mas como a gente acredita que vai mudar o sistema de jogo e nós precisamos de atacantes de lado com mais velocidade, né? É isso que eu entendo. Então, partindo até do que você nos colocou, para o meio da área, para o miolo da área, nós temos o Caleri, temos o Luciano e temos o Juan. A gente acha que aí a gente já está bem servido. Por lado do campo, nós temos o Marquinhos, que ainda também, como o Juan, é um menino, e temos o Rigoni, que pode jogar aberto tanto pela direita, ele joga mais pela direita do que pela esquerda, mas pode jogar dos dois lados. Então, o que nós estamos procurando? Jogadores que joguem nesses corredores, né? E é aí que surge. Por isso surge o nome de Soteldo, por isso surge, inclusive, Douglas Costa, né, que joga aberto, mais pela direita, mas entrando, mas também faz essa função. Então, nós estamos trabalhando com esses nomes de jogadores que atuem mais nessa área, já acreditando que para o comando de ataque, vamos dizer assim, com o Caleri, com o Luciano e com o Juan, nós estamos bem servidos. Belmonte, o Arnaldo é um homem que gosta de futebol total, né? Ofensivo, eu já gosto mais de um futebol 1-0. Então, ele falou que na defesa está meio resolvido. Não tenho certeza disso, porque eu estava brincando de ligar os pontos aqui. Você abriu mão de um lateral, trouxe um lateral. Abriu mão de um goleiro, trouxe um goleiro. Para a zaga, o São Paulo tem interesse no Alan Franco? Opa, direto, hein? Vamos lá. Tínhamos sim, Marília. Agora posso dizer que não temos mais, porque o Alan Franco é exatamente a mesma situação, Marília, que eu coloquei para você de Soteldo. A gente não tem recursos, então o que a gente buscou? A gente buscou, já tinha buscado inclusive com o Crespo e o Rogério gostam muito do Alan Franco, e nós buscamos, junto ao Atlanta, um empréstimo do Alan Franco, mas não conseguimos, ele é titular do time, só deve ser vendido, na verdade, se for para fazer negócio. E nós não temos um recurso. Eles já pagaram, se eu não me engano, posso estar enganando um pouco o valor, acho que 2,8 ou 3 milhões de dólares por 60% do Atlético. Então a gente não tem como trazê-lo para o Brasil se não fosse através do empréstimo. Como o time nesse momento não tem intenção de emprestá-lo, a gente já descartou. Aí, claro, você colocou muito bem, saiu um lateral, entrou um lateral, saiu um goleiro, entrou um goleiro, saiu o Bruno Alves, nós não trouxemos ainda outro zagueiro, né? Então a gente está contando nesse momento com 4 zagueiros no elenco, né? Considerando que vamos renovar com o Arboleda. Miranda, Arboleda, Léo e o Diego. Nós temos o Valse em fase final de recuperação, mas nós também devemos procurar pelo menos mais um zagueiro nessa composição de elenco. Nós temos alguns nomes em análise, devemos trazer mais um zagueiro sim para compor o elenco, né? É isso. E aí, pessoal, entrevista esclarecedora aí do Belmonte, e em sua resposta com a São Paulo e Vitor Bueno ficou claro que não fazem parte do elenco do São Paulo para 2022. Pelo menos não há interesse da comissão técnica, e o gestor de futebol deixou claro, ainda que não diretamente, mas indiretamente. Falou que o quadro está fechado e que eles é que busquem novos horizontes. Uma ótima notícia. Lembrando que o blog do Menu agora à tarde também confirmou que o São Paulo negocia a rescisão de Éder. Se você tirar esses 3 aí, são aí só na casa mais R$2 milhões em salários. Aliviaria bastante a folha salarial, e por que não abrindo espaço para um jogador decisivo? Porque ele não fechou as portas nem para Soteldo, nem para Douglas Costa. Não fechou não, falou, ó, não há nada. Que nem com relação ao Alan Franco. Com relação ao Alan Franco ele falou, ó, não tem jeito, não tem como, a gente não tem dinheiro. E é triste ver o São Paulo nesse tipo de situação, né? O São Paulo não tem dinheiro para contratar, é incrível. E aí você fica escutando que o Corinthians quer Cavani, que o Palmeiras quer Yuri Alberto, Caio Jorge. Quer dizer, Leco e companhia conseguiram afundar o São Paulo Futebol Clube. E ainda nessa entrevista, o Belmonte falou de Tietê, que o Galo não vai exercer opção de compra, então deve voltar, né? No período entre abril e maio. E que quem vai se representar vai ser o Lucas Cal, e que jogou no América Mineiro e que será avaliado pelo Rogério Ceni se continuará no São Paulo ou não. Então é isso, é como eu digo, ó, 23 de dezembro e o São Paulo não para. E, maior curiosidade minha, depois da votação do Estatuto do São Paulo, apareceu o Belmonte, apareceu o Teares e apareceu o Casares. Tava todo mundo desaparecido. Todo mundo desaparecido. É coincidência? E por fim, aí a notícia de que o Alisson tá confirmadíssimo. Tanto o Alisson quanto o Arboleda. A Arboleda foi confirmado pelo GE, eu coloquei até na comunidade aqui do canal. Só falta assinar. O São Paulo tá mandando o jurídico lá pro Equador para o jogador assinar.
e o negócio não dá pra trás, o contrato vai ser estendido até 2025. O Alisson são 3 anos, eu acho muito, ganhou um presente de Natal o Alisson que tá nos Estados Unidos e assim que voltar também vai estar assinando um contrato com o São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal, eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa como sempre aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo fim de noite, um ótimo fim de quinta-feira a todos e valeu!